Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados, a paz. Obrigada. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6, verso 16 ao 21. Como o irmão Sebastião orou, né, que eu não fale de mim, amém, irmãos? Que eu não fale de mim mesma, porque essa é a nossa preocupação, né, quando a gente está com essa responsabilidade, né, de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, porque não iria fazer efeito algum se eu chegasse aqui e falasse aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, ou até aquilo que eu tenho aprendido, né? Isso não ia surtir efeito, mas eu quero falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar. Amém? E eu me alegro nessa noite, irmãos, porque Deus já tem confirmado durante todo o início do culto, né? Deus já tem falado, tem confirmado a sua palavra, e eu creio que essa noite é uma noite de vitória, para mim e para você que está aqui, amém? Então, queridos, João capítulo 6, verso 16 ao 21, diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo, ele começa falando da multiplicação dos pães e peixes. Né? Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma multidão de mais ou menos 10.000 pessoas e ainda sobra. Né? Então, Jesus ali, ele fez ali sinais, maravilhas ali no meio daquele povo. E os discípulos, né, eles presenciando tudo aquilo que Jesus fez ali naquele momento. E aí, aqui no verso 14, diz assim: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir para arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz que, quando Jesus percebeu, né, que aquela multidão ali, depois de ter comido aqueles pães e peixes, e ter se alimentado ali, visto aquele milagre que Jesus fez ali no meio deles, eles queriam fazer de Jesus o rei dos judeus, né, porque eles achavam que Jesus iria reinar ali, seria um rei terreno, e queria livrar o povo, os judeus, do Império Romano. Né? Então, só que Jesus, depois, no final aqui, né, na outra parte desse texto, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Amém? Ou seja, Jesus não estava ali, ele não veio apenas para satisfazer
necessidades momentâneas, transitórias. Ele não veio apenas para multiplicar pães e peixes, ele não veio apenas para curar, ele não veio apenas, né, para satisfazer as necessidades das pessoas, mas ele veio, acima de tudo, para salvar as almas dos homens. Ele veio, acima de tudo, para trazer salvação, para resgatar o homem, né, para nos tirar do pecado, para nos tirar do império das trevas e nos trazer para o seu reino, para a sua luz. E esse é o motivo principal, esse era o propósito principal e é o propósito principal do Senhor. Amém? Então, aqui, nós vemos aqui, irmãos, uma grande lição. Eles passam por uma grande tempestade, né? Depois que eles viram milagres, que eles viram sinais. Imagina só, você recebe uma vitória, você recebe uma bênção, e aí você está feliz, você está, naquele momento, empolgado, né? Quando a gente recebe uma bênção, a gente está muito feliz, assim, a gente não fica empolgado, a gente não fica assim, poxa, Deus é bom, né? Que maravilha, como que Deus abençoa, como que Deus age na minha vida, que bênção. E aí a gente fica feliz, né? E daqui a pouco, assim, você não espera que logo em seguida você vai passar por uma tempestade. E foi o que aconteceu aqui com esses discípulos, né? Eles, quando eles terminam aquele momento ali de milagre, de sinais, e eles entram no barco, e aí a gente vai ver aqui, irmãos, que eles entraram no barco não para dar um passeio, né? Jesus foi para o monte orar, os discípulos foram passear, foram se distrair, não. Marcos diz que Jesus os obrigou a entrar no barco. Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco e passar para outra banda e voltar, né, rumo a Cafarnaum. E aí nós vemos assim que eles estavam ali por uma ordem de Jesus. E isso significa o quê, irmãos? Que eles estavam no centro da vontade de Deus. Amém? Eles estavam fazendo o que Deus queria que eles fizessem. E quando a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça, a gente não espera que as coisas vão dar errado, não é assim? A gente fica, né, poxa, vai dar certo, né? Às vezes a gente está conversando, compartilhando com alguém, e a pessoa, não, no fim vai dar tudo certo, né? Porque Jesus está no barco. Então, a gente sempre pensa, a gente sempre tem essa perspectiva, vai dar certo, né? No fim vai dar tudo certo. Só que aí, irmãos, inesperadamente, né, aqui no texto, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não tinha chegado perto deles. Né? Então, algumas lições aqui nesse texto, irmãos, e existe, ou melhor, uma grande lição aqui nesse texto. Uma grande lição. Nós não podemos, assim, nós sabemos, melhor dizendo, que não existe nenhum método, né? Não existe nenhuma mágica, nada, né, que a gente vai aprender de novo, uma nova revelação. Eu aprendi, agora eu tenho uma nova revelação. Não existe isso, né? A revelação está aqui, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a palavra de Deus é a mesma, Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, o que nós precisamos, irmãos, para enfrentar uma tempestade? Porque o tema é vencendo as tempestades da vida. E nós sabemos que nós vamos passar por elas. Se você não está passando nesse momento por uma tempestade, você já passou, provavelmente, por muitas, não só uma, ou você ainda vai passar, mas o que a gente precisa nunca esquecer, irmãos, a grande lição que nós precisamos viver é o que diz lá em Efésios, capítulo 6, no verso 10, que diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? E ali ele fala que nós precisamos
calçar os pés com a preparação do Evangelho, nós precisamos tomar a espada do Espírito, o capacete da salvação. Nós precisamos estar o quê? Vestidos com a armadura de Deus, a couraça da justiça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, esse texto ali, irmãos, Paulo ele fala ali de vários aspectos que não podem faltar na nossa vida, né? Como você vai se fortalecer no Senhor para você enfrentar uma tempestade? Veja que a tempestade é algo que foge do controle humano, né? Nós vemos que esses discípulos, eles sendo pescadores, eles conheciam o mar, eles conheciam ali como funciona ali, porque ali no mar de Tiberíades, o lago de Tiberíades, até hoje, né, acontece tempestades assim, até hoje, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que quando as pessoas vão ali e as pessoas vão atravessar ali, hoje num barco a motor, né? Quando eles são orientados, olha, se bater o vento, para e espera, não atravessa, né? Tem que esperar, ficar atracados ali, esperando o vento passar, porque são ventos muito fortes, né? Então, esses discípulos, né, a maioria deles eram pescadores, e eles passaram terror ali, irmãos. Eles passaram muito medo, né? Mateus diz que eles ficaram apavorados, eles ficaram muito assustados, né? Eles viveram um perigo real ali, de um afogamento, de um naufrágio, porque o vento era contrário, né? Marcos também diz que Jesus lá no monte orando, porque Jesus subiu o monte para orar, e Jesus vê os discípulos em dificuldade, né? E depois Jesus vem ao encontro deles, mas eles passaram momentos de muito terror, de muito medo, porque a situação fugiu do controle deles, né? Eles remando ali, eles ficaram ali, Hernandes Dias Lopes diz que eles ficaram ali mais ou menos 9 horas remando contra a maré, naquele vento forte, naquela situação ali, que eles pensaram que realmente eles iam morrer. E eles ficaram muito tempo. Irmãos, 9 horas parece pouco, né, para a gente enfrentar uma luta, mas dependendo da situação, é muita coisa, né? Dependendo do momento, 9 horas é uma eternidade. E, às vezes, a gente está vivendo momentos que parecem uma eternidade. Problemas que parece que nunca se solucionam, dificuldades que parece que nunca vai mudar. E, às vezes, a gente fica como esses discípulos, né? Achando que Jesus não vem. Jesus está demorando. Nesse momento aqui, nesse contexto aqui, eles acharam que Jesus estava demorando. E o que eles queriam, né? Eles estavam ali, eles poderiam ter pensado, olha, acabou para a gente, né? Jesus não está aqui. Jesus está lá no monte, a gente está no meio do lago, nessa ventania. Como Jesus vai chegar aqui? Não tem como, né? Então, eles estavam apavorados. E quando a gente se apavora, irmãos, o negócio fica difícil, né? Então, o que nós precisamos fazer para, nesses momentos, irmãos, a gente conseguir, né? Mesmo naquele momento que parece que você fica sem chão, como Davi, né? Tem um grande exemplo aqui. Davi, quando ele está com seus valentes ali, os 300 homens ali, ele vem ali da terra dos filisteus, e quando eles chegam lá em Keila, né, em Ziclag, perdão, onde eles moravam, né? E aí, quando eles chegam ali, eles veem que a cidade foi queimada, né? Colocaram fogo, levaram as mulheres, as crianças, as suas famílias. E aí, o texto diz, irmãos, que Davi chorou, ele e os seus homens choraram até não conseguir mais, até não ter mais força para chorar. Eles choraram muito. Então, tem momentos que é assim, né? Nós somos fracos, nós somos limitados, humanos. Então, existem momentos, irmãos, que é para chorar.
Existem momentos que é para chorar mesmo. E a gente chora, e a gente lamenta, mas só que tem um momento para você fazer isso. E daqui a pouco você tem que se fortalecer no Senhor. Você tem que fazer como Davi. Porque Davi, depois que eles choraram muito, olha só, a situação estava tão descontrolada que, além de ele estar passando tudo aquilo, os homens ainda falavam de apedrejá-lo por causa de suas famílias. Né? Colocaram toda a culpa nele. A culpa foi de Davi, que não tinha nada que estar lá na terra dos filisteus, e agora o que aconteceu? A gente acabou, né? Acabou. Existem situações que a gente pensa, acabou, não tem jeito. E bem falou, né, o presbítero Sebastião, quando ele falou sobre Jairo, né? E aí vieram dar notícia, Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. E aí Jesus dá uma palavra de esperança, de renovo, de uma nova oportunidade, né? Porque Jesus, ele sempre vai ter para você uma palavra libertadora, uma palavra de cura. E ele diz, Jairo, não temas, crê somente. E aí nós vemos, irmãos, que ali, quando aconteceu isso com Davi, o que ele faz, irmãos? Ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E ele buscou a Deus, né? Ele pediu a direção de Deus. Senhor, eu vou alcançar essa tropa, é para me seguir, eu vou conseguir resgatar, eu vou conseguir vencer, eu vou atrás deles. E aí Deus dá a direção para ele. Deus fala para ele, vai, porque tudo você resgatará, porque eu sou contigo, eu estou contigo. Vai. Né? Então, é tão bom quando Deus fala isso, né, irmãos? Quando Deus fala, ó, eu estou com você, eu estou contigo, vai. Como Deus falou a Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso, eu estou contigo. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, diz a palavra. Quando você passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo, eu te sustento. E aí, irmãos, como é confortante, como a gente se sente tão confortado quando a gente ouve uma palavra assim do Senhor, não é? Quando Deus fala, Ele acalma a tempestade dentro do nosso coração. Ele acalma o vento dentro do nosso coração. Ele traz a paz, Ele traz segurança, Ele traz confiança. E esse texto de Efésios, qual eu citei, irmãos, ele fala ali de fé, ele fala ali de oração, ele fala ali de palavra, né? De meditar na palavra, de viver a palavra, de viver no Espírito, de buscar a Deus. E ele fala também, irmãos, quando ele fala de fé, são atitudes de fé, né? São atitudes de fé, porque quando nós usamos a espada do Espírito, é para lutar e vencer, irmãos. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a Bíblia fala também que a fé sem obras é morta. Então, quando ele fala de fé ali, ele está falando de atitudes de fé. E esse mesmo texto, irmãos, ele vai falar também de perdão, porque ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a nossa luta é espiritual. Porque quando a gente está passando por uma tempestade, muitas vezes, irmãos, a gente se machuca. Muitas vezes, quando nós estamos no meio do vento, a gente se machuca, né? E a gente fica ali ferido, a gente fica ali naquela luta, naquela aflição. Então, esse texto fala que você precisa continuar orando, que você precisa continuar lendo a Bíblia, meditando na palavra. Você tem que usar o capacete da salvação, você tem que pensar na palavra, meditar na palavra, você tem que jejuar, você tem que se fortalecer no Senhor e você tem que perdoar.
Porque a falta de perdão, irmãos, o ressentimento, ele vai causar uma barreira entre você e Deus. E para você viver fortalecido no Senhor, você não pode ter ressentimento. Para você viver fortalecido no Senhor, você precisa viver a palavra. Você precisa viver na verdade do Evangelho. E isso, você precisa ter atitudes. Nós precisamos, todos os dias, de ter atitudes de fé. Como? Nós precisamos buscar Deus, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando acorda é orar, é falar com Deus, irmãos. Irmãos, nós somos uma geração, já li isso em vários livros, nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Nós temos preguiça de orar, irmãos. Porque se a gente conseguir manter um relacionamento com Deus, vida de oração mesmo, buscar a Deus mesmo, a gente vai vencer. A gente vai vencer, primeiro, você vai vencer você mesmo. Porque muitas vezes você está precisando vencer você mesmo. Os seus sentimentos, as suas lutas interiores. Se você não está vivendo a palavra, se você não está obedecendo a Deus, se você não está orando, tendo um relacionamento com Deus, saiba que Deus, Ele te salvou para ter um relacionamento com Ele. Ele te salvou para buscar Ele, para você viver a palavra dEle. E se nós não estamos vivendo a palavra, tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos. E muitas vezes, na tempestade, nós ficamos confusos. Muitas vezes nós ficamos pensando, por que estou passando por isso? Por que essa situação? Se você está vivendo a palavra, se você está buscando, se você está meditando na palavra, se você está agindo de acordo com a palavra de Deus, se você está negando o seu eu a cada dia, mortificando a sua própria carne, seus desejos carnais, se você está lutando contra você mesmo para você agradar a Deus, e mesmo assim você está na tempestade, pode ter certeza, irmão, que a tua vitória vai ser muito grande. Você pode ter certeza que Deus está te treinando para algo maior. Não fique apavorado. Sabe, você já ficou um pouco apavorado, mas não fique mais. Descansa. É difícil descansar. É difícil descansar o coração e confiar. Esperar no Senhor. Irmãos, como foi difícil para esses discípulos aqui, até o momento que Jesus chega. Porque Marcos, ele diz que Jesus, vendo-os em dificuldade, na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas, vem ao encontro deles, vem socorrê-los na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. E eles já estavam ali, eles estavam no meio do mar. Eles estavam ali com medo, eles estavam ali pensando que Jesus não viria. Né? Tem momentos que a gente pensa assim, como Marta e Maria, né? Que foi citado aqui. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, né? Mas Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus fala algo para Marta, eu não te hei dito que se você crê, você verá a glória de Deus? Então, irmãos, nós precisamos continuar. Como já foi tão falado aqui nessa noite, né? Nós temos que lutar. Nós temos que avançar. Nós temos que prosseguir. Não desista. Existem momentos que a gente quer desistir? Sim. Existem. Tem momentos que a gente pensa em desistir. Tem momentos que a gente não tem mais força. Mas aí a gente se fortalece no Senhor, né? E aí Deus vem e nos fortalece, nos levanta como Jesus veio, né? Quando Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos se assustam. Parece que o negócio ficou pior. Porque quando eles olham, eles pensam que era um fantasma,
que vinha para destruí-los. E aí eles gritam, né? Eles ficam mais apavorados, mas aí Jesus acalma o coração, Jesus fala com eles, acalma a tempestade no coração deles e diz: sou eu, não temais. E aí Jesus vem, né? E nós sabemos como Pedro foi ousado, né? João aqui não fala, mas nos outros evangelhos é registrado que Pedro era muito impulsivo, né? E Pedro vai e fala: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus diz: vem. Irmão, Jesus gosta de ousadia. Deus gosta quando a gente é ousado. E aí Pedro vai, né? Só que Pedro, ele começa a andar sobre as águas, ele anda sobre as águas, mas só que quando ele começa, ele tira os olhos de Jesus, enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas, mas quando ele tira os olhos, ele começa a afundar. Porque ele tirou os olhos e olhou para o vento. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento, e ele teve medo, e ele começou a afundar. Né? E aí Jesus vai e toma ele pela mão, e Jesus fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmãos, muitas vezes nós criticamos Pedro por isso, né? Mas Pedro foi muito ousado. Ele andou sobre as águas. Imagine, irmãos, Pedro não estava numa piscina, num lugar tranquilo. Pedro estava no meio do vendaval, no escuro, e mesmo assim ele teve essa ousadia. Ele andou sobre as águas. E quando você faz um pedido ousado a Deus, né? Quando muitas vezes você pode pedir: Senhor, me faz andar sobre as águas. Deus gosta dos nossos pedidos ousados. Deus se agrada disso, irmãos. Sabe o que Deus não se agrada? Quando a gente recua. Hebreus lá diz que, o escritor aos Hebreus, ele diz: se ele recuar, o justo, né, que viverá da fé, se ele recuar, Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos realmente agradar ao nosso Deus, nós não podemos recuar. Ainda que muitas vezes a gente parece que perdeu as forças, mas a gente continua, né? Mesmo devagar, mesmo cambaleando, mesmo muitas vezes você tropeçou, mas você levanta e continua. Algo que o pastor Marcos sempre fala aqui, que eu sempre me lembro, né? Ele diz assim: ó, se você errou, peça perdão a Deus e prossegue. Se você pecou, pede perdão e continua. Irmãos, esse continuar, essa perseverança é que não é fácil. Essa perseverança não é fácil, mas muitas vezes você está tão perto da vitória e você nem sabe. Você nem sabe. Muitas vezes você está chegando na tua vitória, chegando naquilo que você tem orado, que Deus te prometeu, que você tem buscado há tanto tempo. Às vezes você está tão perto. Não para, não. Já foi tão falado aqui nessa noite, né? Deus está falando aqui nessa noite. Não para. Não desista. Continua. Vai mais um pouco, né? Vai mais uma milha. Anda mais um pouco. Se esforça mais um pouco. Se esforça. Nós precisamos nos esforçar. A vida cristã é assim, irmãos. É esforço mesmo. Sabe? É batalha mesmo. É luta mesmo. Mas tem também o refrigério. Tem também os momentos de refrigério, porque senão a gente não aguenta, né? Mas a nossa luta, irmãos, a nossa luta, nós servimos ao Senhor dos Exércitos. E Ele que guerreia as nossas batalhas. Amém? Ele é o Senhor dos Exércitos. A nossa luta é dEle. A tua luta não é tua, não. É do Senhor. Porque o Senhor dos Exércitos é quem guerreia por você. É quem vai na tua frente. É quem te garante a vitória. A diferença, irmãos, é que a luta que a gente está travando, a gente já sabe que vai vencer.
Por mais que seja difícil, por mais que existem momentos que a gente pensa, isso aí não vai se resolver, isso aí, o nosso eu, muitas vezes nós somos enganados pelo nosso coração. Em momentos que a gente está lá na batalha, na peleja lá, às vezes sozinho, mas a gente não está sozinho. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a gente não está sozinho, mas a gente pensa que está. Então, aquela luta que você está travando ali não é tua, é do Senhor. Amém? E aí, irmãos, quando a gente entende isso, sabe, por que é tão importante a gente ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra, gastar tempo com Deus? Por que é tão importante? Porque a gente vai pensar mais na palavra. Quanto mais você pensa na palavra, quanto mais você medita na palavra, mais fortalecido você fica. E você vai vencer. Mais força Deus está te dando. Ele vai aperfeiçoando o teu caminho. Através da palavra dele, porque o Espírito Santo vai trabalhar em você, através da palavra que você leu, que você estudou, que você entendeu, que você ouviu, e ele vai te dar vitória. Porque a palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa, é o veículo do Espírito Santo em nós. E aí, ele vai te fortalecer, e você vai vencer, você vai conseguir. Então, meu amado, não pare. Verso 20, porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo, olha só, quando Jesus entra no barco, primeiro ele acalmou os discípulos, depois ele acalma o vento. Quando ele entra no barco, logo o barco chegou à terra para onde iam. Quando Jesus entrou naquele barco, tudo mudou. Tudo ficou diferente, porque com Jesus é assim. Tudo fica diferente. Isso não nos isenta, irmãos. O fato da gente estar com Deus, estar no caminho, estar caminhando com Jesus, não nos isenta de passarmos pelas batalhas, pelas tempestades da vida, mas você vai vencer. Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. Você sabe que você vai passar, mas você vai vencer. Amém? Então, amados, que nós possamos declarar como o apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 3,14. O livro de leituras diárias de Max Lucado, de hoje, fala, irmãos, de uma jovem que em 1952, que tentou nadar nas águas frias do oceano, entre a ilha Catalina e a costa da Califórnia. Ela nadou em meio a um nevoeiro e mar revolto por 15 horas. Seus músculos começaram a falhar devido a câimbras e sua determinação se enfraqueceu. Ela implorou para ser tirada da água. Mas sua mãe, que estava num bote ao lado dela, insistia para que ela não desistisse. Ela continuou tentando, mas ficou exausta e parou de nadar. Ajudantes a tiraram da água e a colocaram no bote. Remaram por poucos minutos. O nevoeiro se dissipou e ela descobriu que a costa estava a pouco mais que 800 metros de distância. Tudo o que eu podia ver era o nevoeiro, explicou ela na coletiva de imprensa. Creio que se tivesse visto a costa, poderia ter conseguido. Dê uma olhada na costa que espera por você. Não seja enganado pelo nevoeiro do fracasso. A linha de chegada pode estar a apenas algumas braçadas de distância.
Fique firme. Conceda graça uma vez mais. Seja generoso mais uma vez. Incentive outra alma. E uma oração. Pai, às vezes a vida joga mais coisas sobre nós do que temos forças para suportar. Quando formos tentados a desistir, Senhor, relembra-nos de que devemos amar por mais um dia, ser pacientes uma vez mais, servir sem recompensa por mais um período. Então, amados, que eu e você, que você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo pelas redes sociais, que possamos ser como a igreja de Filadélfia, né? Que nós possamos receber aquela palavra de Jesus, quando ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Irmãos, as promessas de Deus são tão grandes, e por isso também as lutas são tão grandes, mas a vitória vai ser muito maior. A recompensa é maior. Então, creia, continua, não desista, não pare de lutar, não pare de crer. Amém? Que Deus abençoe.